Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou continuar a leitura do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, do capítulo 25 ao capítulo 31. Capítulo 25, na Tijuca. Ui, lá me ia a pena a escorregar para o enfático. Sejamos simples, como era simples a vida que levei na Tijuca durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe. No 7º dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda alguns livros, roupa, charutos, um moleque, o Prudêncio do capítulo 11 e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por me torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo, 2 semanas ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz este Cotrim. Passara de estroina a circunspecto. Agora comerciava em gêneros de estiva, labutava de manhã até à noite, com ardor, com perseverança. De noite, sentado à janela a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho, que então tinha, e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo. Tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria, essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando esta palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado debaixo de um tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna, com uma sensação única, uma coisa a que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Volúpia do aborrecimento. Decora essa expressão, leitor. Guarda, examina, e se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras uma das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes caçava, outras dormia, outras lia muito, outras enfim não fazia nada. Deixava-me atoar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. E as horas iam pingando, uma a uma, o sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava. Recomendei expressamente que me deixassem só. 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra, era bastante para sacudir-me da Tijuca fora e restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de 7 dias, estava farto da solidão. A dor aplacara, o espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoredo e do céu. Reagia à mocidade, era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas e ia fechá-lo quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para uma casa roxa, situada a 200 passos da nossa. Quem? Nhonhô talvez não se lembre mais, de Dona Eusébia. Lembra-me, é ela? Ela e a filha. Vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado, mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento Mor, antes mesmo do meu embarque. Já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer, depois que o Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado a Dona Eusébia, coisa que deu muito que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta, aliás de muitas folhas. Tinham-me dado razão os acontecimentos, ainda porém que má não dessem, 1814 lá ia longe, e com ele a travessura e o Vilaça e o beijo da moita. Finalmente, nenhumas relações estreitas existiam entre mim e ela.
Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. Nhonhô não vai visitar sinhá Dona Eusébia? Perguntou-me Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira, entre outras senhoras, por ocasião da morte e do enterro. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável. Eu devia-lhe uma visita. Determinei fazê-la imediatamente e descer. Capítulo 26. O autor hesita. Súbito ouço uma voz. Olá, meu rapaz, isso não é vida. Era meu pai, que chegava com 2 propostas na algibeira. Sentei-me no baú e recebi-o sem alvoroço. Ele esteve alguns instantes de pé, a olhar para mim. Depois estendeu-me a mão com um gesto comovido. Meu filho, conforma-te com a vontade de Deus. Já me conformei, foi a minha resposta, e beijei-lhe a mão. Não tinha almoçado, almoçamos juntos. Nenhum de nós aludiu ao triste motivo da minha reclusão. Uma só vez falamos nisso, de passagem, quando meu pai fez recair a conversa na regência. Foi então que aludiu à carta de pêsames que um dos regentes lhe mandara. Trazia a carta consigo, já bastante amarrotada, talvez por havê-la lido a muitas outras pessoas. Creio haver dito que era de um dos regentes. Leu-ma 2 vezes. Já lhe fui agradecer este sinal de consideração, concluiu meu pai, e acho que deves ir também. Eu? Tu, é um homem notável, faz hoje as vezes de imperador. Demais trago comigo uma ideia, um projeto ou... Sim, digo-te tudo. Trago 2 projetos, um lugar de deputado e um casamento. Meu pai disse isso com uma pausa, e não no mesmo tom, mas dando às palavras um jeito e disposição cujo fim era cavá-las mais profundamente no meu espírito. A proposta, porém, desdizia tanto das minhas sensações últimas, que eu cheguei a não entendê-la bem. Meu pai não fraqueou, e repetiu-a. Encareceu o lugar e a noiva. Aceitas? Não entendo de política, disse eu depois de um instante. Quanto à noiva, deixe-me viver como um urso que sou. Mas os ursos casam-se, replicou ele. Pois traga-me uma ursa, olhe, a ursa maior. Riu-se meu pai, e depois de rir, tornou a falar sério. Era-me necessária a carreira política, dizia ele, por 20 e tantas razões, que deduziu com singular volubilidade, ilustrando-as com exemplos de pessoas do nosso conhecimento. Quanto à noiva, bastava que eu a visse. Se a visse, iria logo pedi-la ao pai, logo sem demora de um dia. Experimentou assim a fascinação, depois a persuasão, depois a intimação. Eu não dava resposta, afiava a ponta de um palito ou fazia bolas de miolo de pão, a sorrir ou a refletir. E para tudo dizer, nem dócil nem rebelde à proposta. Sentia-me aturdido. Uma parte de mim mesmo dizia que sim, que uma esposa formosa e uma posição política eram bens dignos de apreço. Outra dizia que não, e a morte de minha mãe me aparecia como um exemplo da fragilidade das coisas, das afeições da família. Não vou daqui sem uma resposta definitiva, disse meu pai. Definitiva, repetiu, batendo as sílabas com o dedo. Bebeu o último gole de café, repoltreou-se e entrou a falar de tudo, do Senado, da Câmara, da Regência, da Restauração, do Evaristo, de um coche que pretendia comprar, da nossa casa de mata-cavalos. Eu deixava-me pensar ao canto da mesa a escrever desvairadamente num pedaço de papel, com uma ponta de lápis. Traçava uma palavra, uma frase, um verso, um nariz, um triângulo e repetia-os muitas vezes, sem ordem, ao acaso. Assim, arma virum quecano, arma virum quecano, arma virum quecano, arma virunque, arma virum quecano, virunque. Maquinalmente tudo isto, e não obstante havia certa lógica, certa dedução. Por exemplo, foi o virunque que me fez chegar ao nome do próprio poeta, por causa da primeira sílaba. Ia escrever virunque e saí-me Virgílio, então continuei, Virgílio, 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 Virgílio. Meu pai, um pouco despeitado com aquela indiferença, ergueu-se, veio a mim, lançou os olhos ao papel.
Virgílio, exclamou. És tu, meu rapaz, a tua noiva chama-se justamente Virgília. Capítulo 27. Virgília. Virgília? Mas então era a mesma senhora que alguns anos depois... A mesma, era justamente a senhora que em 1869 devia assistir aos meus últimos dias e que antes, muito antes, teve larga parte nas minhas mais íntimas sensações. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos e era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos a sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Era isto Virgília, e era clara, muito clara, faceira, ignorante, pueril, cheia de uns ímpetos misteriosos, muita preguiça e alguma devoção. Devoção ou talvez medo, creio que medo. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Era aquilo com 16 anos. Tu que me lês, se ainda fores viva, quando estas páginas vierem à luz, tu que me lês, Virgília amada, não reparas na diferença entre a linguagem de hoje e a que primeiro empreguei quando te vi? Crê que era tão sincero então como agora. A morte não me tornou rabugento nem injusto. Mas, dirás tu, se você não guardou na retina da memória a imagem do que fui, como é que pode assim discernir a verdade daquele tempo e exprimi-la depois de tantos anos? Ah, indiscreta, ah, ignorantona, mas é isso mesmo que nos faz senhores da terra. É esse poder de restaurar o passado, para tocar a instabilidade das nossas impressões e a vaidade dos nossos afetos. Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço pensante. Não, é uma errata pensante, isso sim. Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Capítulo 28, contanto que... Virgília? Interrompi eu. Sim, senhor, é o nome da noiva. Um anjo, meu pateta, um anjo sem asas. Imagina uma moça assim, desta altura, viva como um azougue e uns olhos, filha do Dutra. Que Dutra? O conselheiro Dutra, não conheces. Uma influência política. Vamos lá, aceitas? Não respondi logo. Fitei por alguns segundos a ponta do botim. Declarei depois que estava disposto a examinar as duas coisas, a candidatura e o casamento, contanto que não fique obrigado a aceitar as duas. Creio que posso ser separadamente homem casado ou homem público. Todo homem público deve ser casado, interrompeu sentenciosamente meu pai. Mas seja como queres, estou por tudo. Fico certo de que a vista fará fé. Demais, a noiva e o parlamento são a mesma coisa, isto é... Não, saberás depois. Vá, aceito a dilação, contanto que... Interrompi eu, imitando-lhe a voz. Ah, brejeiro, contanto que não te deixes ficar aí inútil, obscuro e triste. Não gastei dinheiro, cuidados, empenhos para te não ver brilhar, como deves, e te convém e a todos nós. É preciso continuar o nosso nome, continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com 60 anos, mas se fosse necessário começar vida nova, começava sem hesitar um só minuto. Teme a obscuridade, Brás. Foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua posição, os teus meios. E foi por diante o mágico, a agitar diante de mim um chocalho, como me faziam em pequeno, para eu andar depressa, e a flor da hipocondria recolheu seu botão para deixar a outra flor, menos amarela e nada mórbida, o amor da nomeada, o emplasto Brás Cubas. Capítulo 29. A visita. Vencera meu pai. Dispus-me a aceitar o diploma e o casamento, Virgília e a Câmara dos Deputados. As duas Virgílias, disse ele num assomo de ternura política. Aceitei-os.
Meu pai deu-me 2 fortes abraços. Era o seu próprio sangue que ele enfim reconhecia. Rigorosamente, o filho dele acabava de desembarcar naquele instante de rodaque de linho e mãos nos bolsos. Havia então nos olhos de meu pai alguma coisa do velho Cid. Era a alma que coligira numa só flama todas as últimas centelhas. Desces comigo? Desço amanhã. Vou fazer primeiramente uma visita a Dona Eusébia. Meu pai torceu o nariz, mas não disse nada. Despediu-se e desceu. Eu, na tarde desse mesmo dia, fui visitar Dona Eusébia. Achei-a repreender um preto jardineiro, mas deixou tudo para vir falar-me, com um alvoroço, um prazer tão sincero, que me desacanhou logo. Creio que chegou a cingir-me com o seu par de braços robustos. Fez-me sentar ao pé de si, na varanda, entre muitas exclamações de contentamento. Ora, o Brasinho, um homem, quem diria, há anos, um homem zarrão e bonito, qual? Você não se lembra de mim? Disse-lhe que sim, que não era possível esquecer uma amiga tão familiar de nossa casa. Dona Eusébia começou a falar de minha mãe, com muitas saudades, com tantas saudades que me cativou logo, posto que me entristecesse. Ela percebeu nos meus olhos e torceu a rédea à conversação. Pediu-me que lhe contasse a viagem, os estudos, os namoros. Sim, os namoros também. Confessou-me que era uma velha patusca. Nisto recordei-me do episódio de 1814. Ela, o vilaça, a moita, o beijo, o meu grito. E estando a recordá-lo, ouço um ranger de porta, um farfalhar de saias e esta palavra. Mamãe, mamãe. Capítulo 30. A flor da moita. A voz e as saias pertenciam a uma mocinha morena que se deteve à porta alguns instantes, ao ver gente estranha. Silêncio curto e constrangido. Dona Eusébia quebrou, enfim, com resolução e franqueza. Vem cá, Eugênia, disse ela. Cumprimento o Dr. Brás Cubas, filho do Sr. Cubas, veio da Europa. E voltando-se para mim, minha filha Eugênia. Eugênia, a flor da moita, mal respondeu ao gesto de cortesia que lhe fiz. Olhou-me admirada e acanhada e lentamente se aproximou da cadeira da mãe. A mãe arranjou-lhe umas tranças do cabelo cuja ponta se desmanchara. Ah, travessa, dizia, não imagina, doutor, o que isto é. E beijou-a com tão expansiva ternura que me comoveu um pouco. Lembrou-me minha mãe e direi tudo, tive umas cócegas de ser pai. Travessa, disse eu, pois já não está em idade própria, o que parece. Quantos lhe dá? 17. Menos 1. 16, pois então é uma moça. Não pôde Eugênia encobrir a satisfação que sentia com esta minha palavra, mas emendou-se logo e ficou como dantes, erecta, fria e muda. Em verdade, ela parecia ainda mais mulher do que era. Seria criança nos seus folgares de moça, mas assim quieta e impassível tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco da graça virginal. Depressa nos familiarizamos. A mãe fazia-lhe grandes elogios. Eu escutava-os de boa sombra, e ela sorria com os olhos fúlgidos, como se lá dentro do cérebro lhe tivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Digo lá dentro porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta que subitamente penetrou na varanda e começou a bater as asas em derredor de Dona Eusébia. Dona Eusébia deu um grito, levantou-se e praguejou umas palavras soltas. Desconjuro, sai, diabo, Virgem Nossa Senhora. Não tenha medo, disse eu, e tirando o lenço, expeli a borboleta. Dona Eusébia sentou-se outra vez, ofegante, um pouco envergonhada. A filha, pode ser que pálida de medo, dissimulava a impressão com muita força de vontade. Apertei-lhes a mão e saí, a rir comigo da superstição das duas mulheres, um rir filosófico, desinteressado, superior. De tarde vi passar a cavalo a filha de Dona Eusébia, seguida de um pajem. Fez-me um cumprimento com a ponta do chicote. Confesso que me lisonjeei com a ideia de que alguns passos adiante ela voltaria a cabeça para trás, mas não voltou. Capítulo 31. A borboleta preta. No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera e ri-me. Entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa.
Sacudia e ela foi pousar na vidraça. E porque eu a sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas tinha um certo ar escarninho. Uma espécie de ironia mefistotélica que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto, mas tornando lá minutos depois e achando ainda no mesmo lugar, senti um repelão nos nervos. Lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Não caiu morta, ainda torci o corpo e movi as farpinhas da cabeça. Apiedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde. A infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado. Também, por que diabo não era ela azul? Disse comigo. E esta reflexão, uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar a contemplar o cadáver, com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz. A manhã era linda. Veio por ali fora, modesta e negra, espairecendo as suas borboletices sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem. Não sabia, portanto, o que era o homem. Descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo e viu que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal. Então disse consigo, este é provavelmente o inventor das borboletas. A ideia subjugou-a, aterrou-a, mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu criador era beijá-lo na testa, e ela beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça, viu dali o retrato de meu pai, e não é impossível que descobrisse meia verdade, a saber que ali estava o pai do inventor das borboletas, e voou a pedir-lhe misericórdia. Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes, contra uma toalha de rosto, 2 palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas, porque é justo dizê-lo, se ela fosse azul ou cor de laranja, não teria mais segura a vida. Não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete, para recreio dos olhos. Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação. Uni o dedo grande ao polegar, despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo, aí vinham já as providas formigas. Não, volto à primeira ideia. Creio que para ela era melhor ter nascido azul. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Obrigada por sua companhia e até a próxima leitura.